Eu não consigo tirar da minha cabeça o que aconteceu naquela noite maldita naquela praia deserta. Era para ser um simples passeio de pesca, algo que eu faço regularmente para relaxar e escapar da rotina. No entanto, naquela noite, a escuridão trouxe com ela um terror que eu jamais imaginei enfrentar. O meu nome é João e eu vou contar a minha história para vocês. Eu havia decidido acampar na praia, afastado de qualquer sinal de civilização. A minha esposa, que sempre foi muito religiosa, ela me alertou para a época que estávamos. Era uma sexta-feira de quaresma. Ela não gosta de brincar com essas coisas de sobrenatural, mesmo ela dizendo que tem Deus como seu salvador. Ela mantém um certo medo com esses assuntos, pois ela me contou que, por volta de seus 13 anos mais ou menos, em uma noite ela viu da janela de sua casa uma criatura que lembrava muito um cachorro parado em frente ao seu portão. Ele ficava dando voltas como se procurasse algo por ali. A sua cachorra, que era uma fêmea de pastor alemão super agressiva, não dava sinal nenhum de reação. Ela ficou parada de pé na janela ao lado de minha esposa, olhando fixamente aquela criatura sem fazer nada. Coisa que jamais aconteceu, pois ela avançava e latia para qualquer coisa. Ao invés disso, pelo contrário, ela se deitou no chão no canto do quarto como se soubesse que aquilo que estava lá fora não era algo normal desse mundo. Desde esse dia, então, ela tem medo de certas coisas. Inclusive, esse foi um dos motivos dela ter entrado para a igreja. Enfim, voltando para a minha história. Então eu peguei as minhas coisas, coloquei no carro e fui curtir a minha pescaria, deixando aqueles pensamentos de coisas sobrenaturais para trás. Chegando no local, eu parei o carro em um pequeno descampado que mais parece um estacionamento natural, pois não dá para chegar com o carro até na área da praia. Eu peguei as minhas coisas e fui seguindo por uma pequena trilha de mais ou menos uns 80 centímetros a 1 metro de largura. Muito mal passa duas pessoas por ali, pois além de muito estreito, ainda é mata de ambos os lados. Mas a trilha até que ela é pequena, ela tem coisa de uns 20, 30 metros mais ou menos. O som das ondas batendo na areia era a única coisa que quebrava aquele silêncio. Quando eu cheguei, eu armei a minha barraca e acendi uma fogueira para preparar alguma coisa para comer. Enquanto eu esperava o peixe assar, eu senti uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo observado. Ignorando aquela sensação, eu me concentrei na pesca. A lua cheia iluminava a praia, criando um clima super agradável. Foi quando, então, eu ouvi um uivo. Era um som muito estranho que ecoou pelo ar. Era mais do que um simples uivo de lobo, era algo sobrenatural. O meu coração, ele acelerou, mas eu tentei me convencer que era apenas um animal selvagem. Depois de um tempo e já cansado, eu fui para a barraca e me deitei, tentando ignorar aquele medo que crescia. No entanto, os uivos continuaram e estavam cada vez mais próximos. Então eu me levantei e saí para investigar o que era. Eu estava armado apenas com uma lanterna e uma pequena faca que eu levei para limpar os peixes, e foi quando eu vi aquilo. Aquilo era algo que só podia ser descrito como um lobisomem, uma criatura meio humana, meio lobo e com os olhos amarelos. Eu fiquei paralisado de terror enquanto a criatura se aproximava lentamente. As suas garras afiadas raspavam na areia e eu podia ouvir a respiração pesada daquela coisa. Eu tentei fugir, mas as minhas pernas não me obedeciam. Foi então que aquela criatura se ergueu nas patas traseiras, revelando a sua verdadeira estatura monstruosa e aterrorizante. Eu não conseguia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Aquele lobisomem gigantesco estava ali, a poucos metros de mim, pronto para me atacar. Eu corri desesperado em direção ao mar, acreditando que talvez as águas pudessem me proteger. A criatura uivou novamente, e era uma mistura horrível de raiva e fome. Por algum milagre, eu consegui mergulhar no mar antes que aquela criatura pudesse me alcançar. Eu permaneci lá, tremendo de medo, enquanto aquela criatura rosnava na praia.
Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali naquela água, mas eu conseguia ver aquela coisa revirando as minhas coisas atrás de algo para comer. Quando finalmente eu encontrei coragem para voltar à praia, o lobisomem já havia desaparecido na escuridão. Então eu corri até onde estavam as minhas coisas, pois eu sabia exatamente onde estavam a minha carteira e as chaves do carro. Eu fui correndo até o meu carro, deixando tudo para trás. Eu confesso para vocês que passar naquela pequena trilha sem ver quase nada devido à escuridão, com o mato dos dois lados e sem saber por onde estava aquele lobisomem, e podendo ser surpreendido a qualquer momento, foi uma das piores agonias que eu passei na minha vida. Mas graças a Deus ele não estava por ali. Eu entrei e fui embora o mais rápido possível. Quando eu cheguei, eu contei tudo o que aconteceu para minha esposa. Ela meio que acreditou, desacreditando, pois ela achou que eu estava caçoando dela. Nunca mais eu esquecerei daquela noite. Agora, sempre que eu ouço um uivo à distância, eu sinto um frio na barriga. Hoje eu sei que nem todas as criaturas da noite são apenas lendas. Algumas delas podem ser reais, espreitando nas sombras, esperando para nos caçar. Eu saí para pescar e quase caí na rede daquele lobisomem. Muito obrigado por essa oportunidade e uma boa noite.